Olá! Todo mundo já ouviu aquele conselho, né? Beba pelo menos 2 litros d'água por dia. Mas, e se eu te disser que talvez só isso não adiante? E se a água que a gente está bebendo, mesmo em baldes, não estiver hidratando de verdade o nosso corpo? É isso que a gente vai investigar hoje. O segredo, olha só, pode não estar na quantidade, mas sim na qualidade dessa água. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender esse tal de paradoxo da hidratação. Depois, a gente compara a água que vem da natureza com a água pura que sai do filtro. Aí, vamos ver por que nosso corpo funciona basicamente como uma bateria. E o mais legal, como um truquezinho simples pode reativar a água. E por fim, vamos repensar o que a gente coloca no copo. Bora lá? Bom, vamos começar com esse tal de paradoxo da hidratação. É uma situação que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. A pessoa passa o dia inteiro com a garrafinha do lado, bebendo água, mas, no fim das contas, a sensação de sede continua, às vezes até uma falta de energia. Ué, como assim? E aqui está o ponto central da coisa. Muita gente segue essa regra dos 2 litros por dia à risca, mas não sente melhora nenhuma. Ao invés de mais energia e clareza mental, o que sobra é cansaço, aquela sensação de névoa no cérebro, sabe? Principalmente de manhã. A grande pergunta é, por que isso acontece? Os sinais de que a hidratação não está rolando direito são bem sutis e acabam confundindo a gente. A gente está falando de um cansaço que não passa, dificuldade para se concentrar, ter que ir ao banheiro toda hora, mesmo sentindo sede, e até a pele fica seca. Isso tudo não é sinal de que falta beber água, mas sim de que a água que entra não está chegando onde precisa, nas células. E aqui, pessoal, está o pulo do gato de toda essa história. Hidratação de verdade não é só molhar a boca ou encher o estômago. É um processo que acontece lá no nível celular. A gente precisa virar essa chave. Parar de se preocupar só com a quantidade e começar a pensar na capacidade do nosso corpo de absorver e usar essa água. Tá, mas como é que a gente chegou nesse paradoxo? A resposta pode estar na diferença gigantesca entre a água que a natureza nos dá e a água que a maioria de nós bebe hoje em dia. Vamos dar uma olhada nisso. Pensa só. Por milhares de anos, o corpo humano evoluiu bebendo água direto da fonte, de nascentes, rios. Nessa jornada, a água passa por rochas pela terra e vai pegando carona com um monte de minerais essenciais. Ela não é só H2O puro. Ela é uma solução complexa, uma água viva, que nosso corpo aprendeu a reconhecer. Agora, vamos comparar isso com a água de hoje. Pega um processo como a dessalinização, por exemplo. A água é captada e depois empurrada com muita pressão por umas membranas super finas que tiram basicamente tudo dela. Sal, minerais, partículas, tudo. Aí no final eles adicionam um pouquinho de mineral de volta só para ela ser considerada potável. O problema é que esses sistemas de filtragem super potentes, tanto os industriais quanto os que a gente tem em casa, não sabem diferenciar o que é bom do que é ruim. Eles tiram o cloro, metais pesados, o que é ótimo, claro, mas junto vão embora minerais vitais como o magnésio, o potássio. O resultado é o que alguns especialistas chamam de água morta ou biologicamente vazia. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a água da natureza, cheia de minerais, que conduz eletricidade e ajuda a equilibrar nosso corpo. Do outro, a água super purificada. É quase H2O puro, tem baixa condutividade e o mais doido, pode acabar diluindo os poucos eletrólitos que a gente já tem no corpo. E isso nos traz para a parte científica da coisa que é fascinante. O nosso corpo não é só um monte de canos. Ele é, na sua essência, um sistema elétrico, uma verdadeira bateria. E o que faz esse sistema elétrico funcionar? Os eletrólitos. A gente está falando de minerais que carregam uma carga elétrica, como o sódio, o potássio, o magnésio. Pensa neles como se fossem as velas de ignição de um carro, sabe? São eles que dão a faísca inicial para tudo funcionar dentro das nossas células. É aqui que a ideia de hidratação celular fica super importante. Para a água conseguir entrar na célula, ela precisa de uma chave para abrir a porta. E essa chave são os eletrólitos. Eles criam as pequenas cargas elétricas que abrem e fecham os canais das células, deixando a água e os nutrientes entrarem. Isso é hidratação de verdade. Para pensar um pouquinho, cada pensamento, cada vez que a gente mexe o músculo, cada batida do nosso coração, tudo isso é, na verdade, o impulso elétrico. E esses sinais viajam pelo nosso corpo usando a água e os eletrólitos como se fossem fios. No fundo, cada um de nós é uma bateria biológica ambulante. Então, o que acontece quando a gente bebe uma água sem esses minerais? Sem a chave, a água não consegue entrar direito nas células. Ela só
passa direto pelo nosso sistema, é filtrada pelos rins e vai embora na urina. E o pior, nessa passagem ela acaba levando junto os poucos eletrólitos que o corpo ainda tinha. Aí que está o paradoxo. A gente bebe mais água e, no fim, pode ficar ainda mais desidratado no nível celular. Ok, o problema ficou claro. Mas a notícia boa é que a solução para reativar a nossa água é, olha, muito mais simples e barata do que parece. Essa frase resume tudo, né? O objetivo final é fazer a água chegar onde ela realmente importa, lá dentro das células. Então, como a gente faz isso com a água filtrada que temos em casa? A solução é o que o pessoal chama de hack do sal integral, e não leva nem um minuto. A ideia é a seguinte: de manhã, logo que acordar, pega um copo de água e coloca uma pitadinha, e eu vou repetir, é só uma pitadinha mesmo de um sal marinho integral não refinado. É só misturar e pronto, ele devolve para a água os minerais que foram perdidos. A ciência por trás disso é um princípio chamado osmose. Basicamente, quando a gente adiciona esses minerais na água, eles criam uma espécie de ímã. A água é naturalmente puxada de onde tem menos minerais, que é o copo, para onde tem mais minerais, que é o interior das nossas células. Isso faz com que a absorção seja muito, mas muito mais eficiente. E os benefícios de uma água com mais minerais vão muito além da hidratação, viu? Para ter uma ideia, um estudo grande feito em Taiwan mostrou que pessoas que bebiam água com mais magnésio tiveram uma redução de até 40% na mortalidade por problemas do coração. Isso só mostra como esses elementos são cruciais para a nossa saúde como um todo. E com isso, a gente chega na nossa conclusão. E isso é mais do que só uma dica. É um convite para a gente repensar uma das coisas mais básicas que a gente faz todo dia: o simples ato de beber um copo de água. Então, vamos amarrar as pontas. A hidratação de verdade acontece dentro da célula. A água que a gente bebe hoje, mesmo sendo limpinha, muitas vezes não tem os minerais essenciais. São os eletrólitos que funcionam como as chaves que deixam a água entrar nas células. E a boa notícia é que uma coisinha simples como uma pitada de sal integral pode dar um belo upgrade na nossa hidratação. E a gente termina com essa reflexão. Da próxima vez que for encher um copo d'água, vale a pena se perguntar: isso aqui vai só matar a minha sede ou vai nutrir e hidratar o meu corpo de verdade? Agora, a gente sabe que existe uma grande diferença. Fica a pergunta: o que realmente tem dentro desse copo? Muito obrigado pela companhia